rede social, a ferramenta do celular, nos favorece até a Bíblia dentro do celular. Mas eu acredito que a gente tem que manter a palavra aberta. Eu acredito que a gente tem que ser fiel às Escrituras, à Santa Palavra de Deus. Porque daqui a pouco, se os pais não dão destino, conselho, limite para o seu filho, o mundo aí fora vai dar. Seja exemplo para o seu filho, principalmente em devoção à Santa Palavra de Deus. Eu gostaria que todos ficassem de pé, para a gente ler juntos o que a Bíblia vai dizer. Amém? Logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Repita comigo: reconciliar. Reconciliar. Eu não entendi. Repita de novo: reconciliar. Reconciliar. Amém. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa da reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Repita comigo: por meio dele, de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que Deus criou a humanidade para viver Gênesis 1 e Gênesis 2. Mas nós entendemos que em Gênesis capítulo 3, versículos 6 ao 24, houve a queda. Pode se sentar, meus irmãos. Houve a queda, a humanidade caiu. Deus tinha um plano original para a humanidade, sim ou não? Sim. Mas nós sabemos que teve uma ruptura, aonde toda a descendência de Adão caiu. A Bíblia diz: se por um homem entrou o pecado, também por um homem entrou a justificação, a salvação eterna. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Nós sabemos que há uma criação. Repita comigo: criação, queda, redenção e consumação. Então nós sabemos que tem o porquê que fomos criados, quem atrapalhou o plano original, como nós somos colocados novamente nesse plano e quando nós seremos um dia, quando tudo isso acabar, quando Jesus Cristo vir e remir o teu corpo. A igreja vai se tornar uma só e nós iremos governar com Ele. Então nós somos salvos no Espírito, estamos sendo santificados na alma e um dia teremos um corpo glorificado. Tenha paciência com você, estenda a graça para você, para os seus irmãos, para os seus familiares. Todo mundo aqui está no processo, ninguém aqui é perfeito. Eu preciso de você. Fala para mim: eu preciso de você. Eu preciso de você. Nós precisamos um do outro. Em pouco tempo que eu estou na cidade de Denver, veio agora no meu coração, eu não entendi. Falei: Jesus, como é que esse lugar tem 50 igrejas? Como é que uma igreja tem 30, outra tem 40, outra tem 15, outra tem 20? Em pouco tempo que eu estou aqui, Deus tem ministrado no meu coração: o meu corpo precisa de ser um só. Eu vou repetir, então glória a Deus. O meu corpo precisa de ser um só. Uma só família, um só espírito, um só coração, uma só mente, Uma só cabeça, um só corpo. Isso já responde para você, porque muitas coisas ainda estão frutificando, porque muita coisa está rolando, está acontecendo, mas Deus não está no meio. É verdade. Leve isso em oração, fala: Jesus, traga a unidade para a tua igreja. Amém. Que o mesmo Espírito que flui aqui, flui lá, que as pessoas possam ter compaixão umas das outras, esquecer placa, denominação e olhar para o corpo de Cristo, olhar para o seu irmão. Enquanto ninguém se posicionar, enquanto pastores não, de alguma forma, ter o coração alinhado com Deus, algumas coisas não vão mudar, meus irmãos. Vai ser aberta uma igreja atrás da outra e as coisas não vão sair do lugar. Porque Deus não trabalha onde não tem unidade. Deus não trabalha onde não tem visão. Deus não trabalha onde não tem compaixão com seus filhos. Arrependimento. Meus irmãos, Perdão. eu costumo dizer que a igreja do Senhor, ela depara com uma realidade. Pergunta para mim: qual? Qual? A pregação do Evangelho. A Bíblia diz em Marcos 16, 15, que nós devemos ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Aquele que for salvo e batizado, esse será salvo. Mas muitas das vezes a gente terceiriza a salvação. Quem aqui tem vontade de fazer missões? Quem tem vontade de conhecer outras nações, outros lugares, conhecer outros povos, outras nações? Quem? 1, 2, 3, 4, 5. Eu profetizo em nome de Jesus que você pisará nesses ambientes. Mas eu quero te dar um conselho: regue primeiro em oração, porque antes de você ir tem que ir uma palavra. A Bíblia diz que quando Jesus
dá uma palavra para Pedro, Pedro pode andar sobre as águas. Nós sabemos que Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Para você se mover, você tem que ter uma palavra. Se você não se mover debaixo de uma palavra, você vai se afogar. Meus irmãos, nós sabemos que tem um ministério, 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, mestre e o pastor. Eles foram chamados sim com uma responsabilidade diferente de outras pessoas. Eles estão à frente da obra, porque tudo que Deus vai fazer na terra é por meio da igreja, é por meio do corpo de Cristo. E a pergunta que eu tenho para você é: se Deus confiou a você e a mim o ministério da reconciliação, por que sua casa não está aqui dentro hoje? Por que seu vizinho não está aqui dentro hoje? Você tem 5 segundos para pensar. Por que o funcionário que trabalha com você nessa empresa há 2, 3, 4, 5 anos não está aqui dentro hoje? Se você carrega a verdade absoluta, se você carrega o Espírito Santo de Deus. Mas pregador, eu não convenço ninguém, com certeza não. Mas se você estivesse pregando o Evangelho, eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas estariam aqui hoje. Porque se não há salvação, aonde a igreja se cala. Não há luz, aonde as trevas governam. E a Bíblia diz: vocês são luz do mundo e sal da terra. Eu posso fazer diferente onde eu estou inserido hoje, porque a minha rota é meu campo missionário. Repete comigo: a minha rota é meu campo missionário. Eu não vou terceirizar o que Deus confiou para mim. Às vezes a sua missão é pregar o Evangelho para sua casa. Às vezes a minha é pregar aqui na América. Às vezes o seu irmão é salvar o vizinho, e tudo bem por isso, galardão para todo mundo. Se você fazer com excelência, sem se achar especial por isso, você vai receber o galardão do Senhor. Faça sem se achar especial por isso. Não devemos cair nesse lugar das coisas estar fluindo, está acontecendo e você se achar o cara. Não, você não é ninguém. A Bíblia diz em João 15, a parte C do versículo 5: sem ti, nada podemos fazer. Sem o Espírito de Deus favorecendo a gente, capacitando, apoderando a gente não consegue sair do lugar. Meus irmãos, você pode ter sido ferido com a igreja, você pode ter desanimado com a liderança, mas Jesus não tem nada com isso. Isso não impede você de pregar as boas novas. É verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso não pode parar a igreja, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Isso aqui, ó, é um lugar aonde a igreja se reúne. Aqui é um lugar aonde a igreja chora, sorri, libera a palavra profética na vida do outro, reconcilia o outro, dá destino, exorta quando necessário. Mas a igreja é você, a igreja sou eu. Nós somos o corpo de Cristo em movimento. Já parou para pensar que quando você vai mexer algum dos seus dedos, a cabeça tem que mandar um sinal? Sim ou não? Se você vai mexer o pé, a cabeça tem que dar um sinal para o pé. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça, nós somos o... Deus está dando um sinal para você aqui hoje: se mova. Se mova. Porque o Espírito de Deus já foi derramado sobre a igreja. Nós podemos ver em Atos capítulo de número 2, que ali se cumpre uma promessa. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Consolador, veio sobre os homens, sobre os apóstolos e consequentemente sobre nossas vidas. Então eu não posso terceirizar mais, eu não posso querer viver a eternidade no céu se eu tenho a eternidade hoje dentro de mim. Um dia eu e você vamos querer conversar com Noé, com Davi, com Abraão, com Jacó, com Isaac. Vamos fazer uma reunião no céu. Todos iremos fazer pergunta para eles, mas todos eles vão fazer uma pergunta para mim. Pergunta qual? Qual? Não entendi. Pergunta qual? Qual? Como é ter o Espírito Santo dentro de você 24 horas por dia? Porque a gente nunca teve isso. No Velho Testamento, meus irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo vinha sobre alguém. Ele vinha para capacitar para uma grande obra. Nós podemos ver na vida de Sansão, na vida de Saul, na vida de Davi, na vida de Moisés, na vida de Eliseu, Elias. Ele vinha sobre, mas dentro, só na nova aliança, meus irmãos. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Você tem o Espírito Santo dentro de você 24 horas. Aqueles caras fizeram o que fizeram com o Espírito Santo sobre. Imagina você 24 horas andando com Deus. Eu quero hoje ativar você. Quero trazer uma metanoia, um senso de responsabilidade. Que você já está sendo salvo, você já é salvo. Mas você foi salvo para salvar. Repete comigo: eu fui salvo. Eu fui salvo. Para salvar. Para salvar. Eu fui curado. Eu fui curado. Para curar. Para curar.
Você entende que Deus faz algo em você, mas Ele quer fazer através da sua vida também? A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Às vezes você vai pregar o Evangelho e não vai ver fruto de imediato, não vai ver consequência daquilo, mas você deixou uma semente ou regou uma semente, e quem vai dar crescimento é o Senhor. A gente entrou numa zona de conforto, não adianta falar que é mentira, não, porque eu sei. Eu vivo de igreja em igreja, eu sei como é que é. As pessoas hoje estão na zona de conforto, e Deus vai cobrar primeiramente os seus filhos. Imagina quando você estiver subindo para o céu, sua mãe está ficando, o seu irmão também, o seu vizinho, e a responsabilidade é nossa, cara. Nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos dar um bom testemunho. A Bíblia diz, em Atos 16, que Paulo está preso, Paulo e Silas, dentro de uma cadeia, profeta. E a Bíblia diz que ele estava adorando o Senhor, ele estava algemado nos seus pés, mas a boca estava livre. E no momento mais tenso, no momento mais preocupado, eles começaram a louvar a Deus. E a Bíblia diz que todas as correntes foram quebradas, que todas as portas se abriram. E o carcereiro ficou desesperado, porque ele falou assim: nossa, o pessoal vai sair daqui e vai tirar minha própria vida. E Paulo falou assim: não faça isso, estamos todos aqui. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Você vai ver no decorrer do versículo que aquele cara foi salvo, que a família daquele homem foi salva. Você viu dizendo aqui que Paulo pregou o Evangelho para ele? Não. Paulo deu só um bom testemunho. E o bom testemunho de Paulo foi suficiente para salvar uma família. Acho que você não pegou. Ah, eu não prego o Evangelho, não sei versículo de cor, eu não decoro a Bíblia. Dá um bom testemunho, isso é suficiente para converter uma casa, consequentemente um bairro, uma cidade, um estado, uma nação. Porque uma pequena semente na mão de Jesus representa uma floresta. Se você semear um pouco hoje, pode ter certeza, isso pode virar um montão amanhã. Abra a tua boca, compartilhe as boas novas, compartilhe aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Sabe qual é a maior pregação do Evangelho? É quem você era, como você conheceu a Jesus e o que mudou depois que Jesus entrou na sua vida. Essa é a mensagem que você tem enraizada no teu coração. Hoje eu estava conversando com o pastor antes, ele estava dizendo para mim: as cicatrizes nos dão autoridade. A cicatriz que você carrega aí, da onde Deus te tirou, te dá autoridade para você ir lá e pregar o Evangelho para essas pessoas. Eu não sei se você saiu do álcool, se você saiu da cocaína, da maconha, da prostituição, mas se você saiu desse ambiente, Pastor Daniel, se você saiu desse ambiente, Deus vai te dar autoridade para pregar o Evangelho ali também. Deus não vai desperdiçar quem você é. A Bíblia diz que quando Paulo é salvo, é removido desse núcleo, desse meio, durante 14 anos. Depois Jesus colocou uma mensagem dentro de Paulo, depois Deus inseriu Paulo novamente naquele contexto, para ele fazer a diferença ali, porque ele tinha o quê? Ele tinha hábito com aquela cultura, ele conhecia aquela galera. Ele conhecia aquele povo, e depois Deus falou assim: Paulo, vai lá e seja luz do mundo e sal da terra. Da onde eu tirei você, você vai voltar lá e não pregar o Evangelho. Você no colégio, vocês estudam, sim ou não? Vocês podem fazer um avivamento ali dentro, através da vida de vocês. Eu leio muita biografia dos grandes homens de Deus, os avivalistas, e quando você vai ler essas biografias, diz que os maiores avivamentos começaram com 3, 4 pessoas orando. Não foi 1.000, 2.000, 3.000 igreja lotada. Foi 2, 3, 4 pessoas no mesmo propósito, falando: Senhor, rompe a terra, Senhor. Toca nossos corações, nos toque, Jesus, porque apenas um toque do Senhor a minha vida será transformada. Apenas um toque fresco do céu eu poderei transformar essa cidade. Me levante, Senhor, com uma boca profética nesse ambiente. Me dê autoridade para mover sinais, prodígios e maravilhas. Clame ao Senhor. A Bíblia diz que os dons são tomados pela sua oração. Se você desejar algo, Deus vai te conceder isso de acordo com a palavra. Se você quer mover em cura, comece a orar pelos enfermos. Se você quer ver as profecias se cumprindo na vida das pessoas, comece a buscar Deus em revelação. Comece a provocar o céu. Minha esposa diz: sai da margem. Você está acostumado a ficar na margem. Deus está mandando você entrar em águas mais profundas. Deus está mandando você ter um relacionamento genuíno com Ele. Deus quer fazer algo nessa cidade, meus irmãos. Deus quer fazer algo aqui em Denver. A gente não está aqui à toa. Estamos rodando a América. Estamos vendo como a igreja do Senhor está precisando ser ativada, como a igreja do Senhor está precisando ser renovada, como a igreja do Senhor está precisando voltar a ter um relacionamento com o Senhor. Nós estamos no automático, meus irmãos. Nós estamos vindo no culto, dando glória a Deus, mas você não está tendo vida com Deus na sua casa. Você não está pregando o Evangelho no seu trabalho. Você não está dando um bom testemunho no seu colégio. Meus irmãos, o mundo aí fora está cansado de desenhar um Jesus para eles que não existe. Eles querem ver o Rei dos Reis, o Rei da Glória na vida da sua vida e na minha. Eles querem ver um bom testemunho, meus irmãos. Eles querem ver o Deus que cura.
Eles querem ver o Deus que transforma, que restaura vidas, que reconcilia casamentos, que tira um viciado do crack para se tornar um pregador, que tira um pai que não tinha mais jeito, que era viciado em álcool, para se tornar um empresário, um pai de família. Esse é o verdadeiro evangelho. Sabe por que o evangelho é perseguido até hoje? Porque o evangelho é a única religião que transforma culturas, que transforma ambiente, que dá resultado, meus irmãos. O inferno quer parar aquilo que funciona, é a palavra de Deus. Se eu e você calar a boca, quem vai ser salvo lá fora? Deus me deu essa palavra, Deus falou comigo assim, eles já foram enviados. Não ora a Deus aquilo que Deus já falou na sua palavra. Deus já falou assim, ide por todo mundo pregar o evangelho. Já está escrito, você não tem que mandar Deus. Deus não tem que mandar você fazer algo que já está escrito. É verdade. Vamos parar de terceirizar as coisas para o pastor. Vamos ajudar ele. Vamos funcionar como o corpo. Chega mais cedo na igreja. Chega mais cedo para orar. Jejum pelo corpo de Cristo. Jejum pela obra que vocês têm aqui nessa missão. Jejum pela visão que vocês carregam. Profetiza sobre esse lugar. Tudo que vocês vão viver aqui vai ser pelo poder das suas palavras, meus irmãos. Se vocês querem ver uma igreja gloriosa, profetizem isso. Se vocês querem ver casamento restaurado, profetizem isso. Volte a se relacionar com Deus, meus irmãos. Quando eu estava falando que Deus falou comigo, a expectativa atrai a presença. Eu falei, ele mostra na Bíblia, ele disse para mim. Deus falou comigo, Cornélio tinha expectativa de me conhecer. Eu enviei Pedro até a casa de Cornélio. Eu falei, me dá mais um versículo. Ele falou assim, eu vou te dar. Um eunuco, um cara em cima de uma carroça, deu som do coração daquele cara, viu que ele tinha expectativa da presença. Deus leva Felipe, um cara que está vivendo um grande avivamento, até uma pessoa. Eu quero dizer para você, tem pessoas com expectativa do seu lado, e você é a resposta para isso. Tem pessoas com expectativa de conhecer a verdade, e nós somos a resposta para isso. Começa agora a provocar o céu, colocar quadros de oração na sua casa. Por exemplo, Maria, João e Felipe, meu vizinho. Você vai colocar assim no seu quarto, no guarda-roupa, ou na parede, vai começar a orar por eles, profetizar. Maria, João e Felipe vão conhecer a Jesus. Maria, João e Felipe vão conhecer a verdade. Assim como eu fui liberto, um dia eles também serão. E vocês vão ver que o Caróis e o Clones uma hora vai se encontrar. O tempo de Deus e o nosso tempo irá se encontrar. E essas pessoas serão salvas. Porque você aprendeu a cooperar com Deus. Jesus está aguardando uma igreja gloriosa, uma igreja que se movimenta, uma igreja que ora, que jejua, que abençoa seus pastores, que honra sua liderança, que caminha na visão do pastor. Deus dá uma visão para esse homem. Vocês não estão aqui só para fazer volume, vocês estão aqui para fazer a diferença. Não vamos terceirizar aquilo que Deus confiou a vocês. Deus confiou essa igreja aqui para multiplicar. E esses frutos vão crescer, vão amadurecer e vão permanecer e vão gerar mais frutos. Prega o evangelho, não seja uma igreja fria, uma igreja que não se movimenta, uma igreja que não se move. Tem pessoas do seu lado com a expectativa de conhecer a Jesus. E a responsabilidade de pregar o evangelho é sua. Não terceirize aquilo que Deus confiou para você. Chegue amanhã, tem uma meta de uma vez por semana de pregar o evangelho para alguém. Em 7 dias da semana, você vai pregar o evangelho para uma pessoa. E isso, consequentemente, vai começar a arder no seu coração. Vai começar a arder no seu coração. Quando vai ver, você está pregando para 2, está pregando para 3, está vendo cura, milagre, está sendo a resposta de Deus na vida das pessoas. Comece a provocar o céu, porque a Bíblia diz que o reino é tomado por violência. Não queira se mover no muito, comece a se mover no pouco. Quem é fiel no pouco, no muito Deus quererá colocar. E essa palavra que eu deixo para vocês, meus irmãos, que vocês possam meditar, refletir nisso. Deus quer fazer algo na cidade de dentro, e você é a resposta para isso. A sua família será salva, e você é a resposta para isso. A sua vizinhança será salva, e você é a resposta para isso. A sua cidade será alcançada, e você é a resposta para isso. O estado de Cornélio será tocado pela glória de Deus, nós somos a resposta para isso. A nação americana será tomada pelo poder de Jesus, nós somos a resposta para isso. As nações irão ouvir os testemunhos que Deus tem feito na nossa vida, nós somos a resposta de compartilhar com nossos irmãos. Leve essa mensagem no seu coração. Não terceirize aquilo que Deus confiou a você. O ministério da reconciliação é para todos. Todos carregam uma missão, e essa missão é reconciliar o homem com Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus possa abençoar vocês. Obrigado pela oportunidade. Para mim foi uma noite muito especial. Estou com a minha esposa, com a minha filha, com os pastores. Somos missionários. Deus tem movido a gente de casa em casa para estar fazendo missão. E a gente é muito grato a Deus pela oportunidade de cooperar com o céu. Que você seja a resposta para as pessoas ao seu redor.
Em nome de Jesus, amém? Mais uma vez, obrigado por essa palavra, pela glória de Deus que está neste lugar.